tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia, como é que vocês estão? O conteúdo do nosso último capítulo foi um conteúdo bastante intenso, né? Que exigia bastante atenção de vocês. Na verdade, todos os conteúdos existem, né? Mas alguns se tornam um pouco mais complexos. Hoje, nós vamos dar início à nossa parte de análise gramatical, trabalhando aqui a oração sem sujeito. Vamos voltar um pouquinho lá, falando de oração. E nós vamos perceber que esse aqui, ele é mais light, digamos assim, para a alegria de vocês, né? Para poder ir ponderando um mais complexo, um mais leve, um mais complexo e um mais leve. Então, vamos para a nossa interação. Então, nós vamos trabalhar a oração sem sujeito. Me solta, professora, que eu preciso estudar os tipos de sujeito. Só para fazer uma rápida recapitulação, nós já vimos vários vídeos recapitulando os sujeitos, mas eu vou recapitular mais uma vez, porque nunca é demais, até porque para vocês, eu quero que vocês aprendam tudo isso aqui direitinho, tá bom? Mesmo estando assim à distância, o nosso objetivo é que, mesmo que seja pouco, mas o que você aprender, que você consiga fixar aí na sua lista de conhecimentos que, isso aqui eu sei de boa, tá bom? Só para fazer uma rápida recapitulação, nós havíamos estudado no capítulo anterior, revisado os tipos de sujeito, porque nós focamos aqui no sujeito indeterminado, né? No nosso capítulo anterior. Então, só para recapitular, sujeito, nossas orações têm termos essenciais, sujeito e predicado. Porém, nós vamos ver que há algumas exceções em que as orações não terão sujeito, terão apenas o predicado. De modo geral, nós temos sujeito e predicado, mas vamos ver essa exceção justamente nesse capítulo. Só para recapitular, nós sabemos que os sujeitos têm aqueles sujeitos que têm o seu núcleo explícito, em que eu consigo perceber logo o sujeito, e aí eu poderei ter um sujeito simples ou um sujeito composto. E temos a possibilidade de identificar um sujeito só pela sua terminação verbal, pela flexão do meu verbo, ou eu também identificar quem é o sujeito e posso saber que alguém realizou o sujeito, como no sujeito indeterminado, alguém realizou a ação, como no sujeito indeterminado, porém eu não consigo especificar quem, tá? Então, só para relembrar, então nós temos lá, em relação ao núcleo, nós poderemos ter um sujeito simples ou composto. Simples quando eu tenho só um elemento, que é a realizou a ação. Composto, eu vou ter dois ou mais. Então, aqui os meninos levaram o livro, sujeito simples, só os meninos levaram. Alunos e professores enfrentam as dificuldades da pandemia, 2 núcleos. Já nós temos as situações em que os sujeitos não vão estar explícitos, vão estar implícitos, e nós teremos duas situações. Uma situação em que eu consigo identificar ou pelo contexto, ou pela terminação do verbo, e a situação em que eu sei que alguém fez, mas eu não posso determinar quem. Então, no primeiro caso, nós teremos um sujeito oculto, que é aquele que eu não aparece escrito, por exemplo, visualizei o envio de sua atividade. Quem visualizou? Eu identifico pela flexão verbal. Eu visualizei. Não está escrito aqui, mas você sabe. Já no indeterminado, posso dizer, enviaram a atividade lá na plataforma do Classroom. Enviaram, mas só enviaram, eu consigo entender quem enviou. Eu sei que foi algum aluno, mas eu não posso especificar qual aluno. Então, no caso do sujeito indeterminado, eu tenho sujeito sim, alguém realizou, mas vai ficar aquela interrogaçãozinha lá naquele rosto, lembra daquela imagem? Alguém realizou, mas eu não consigo especificar quem. Então, esses aí são as minhas orações, meus tipos de sujeito. Porém, hoje, nós vamos falar de sujeito inexistente, que é quando a minha oração não terá sujeito, ela terá apenas o predicado. Então, vamos começar analisando aqui esse cartoon. Nós temos aqui uma imagem, um cérebro mais criativo, com a árvore cheia de ramos, né? Então, há 2 tipos de pessoas, diz aí a imagem. Na segunda imagem, nós temos aqui uma mente, né, em que é representada pela ovelha, só comendo aqui, ó. Então, esse cartão ele é do chileno Alberto Monte, tá? Chileno Alberto Monte. Quais tipos de pessoas que o cartão retrata? Vocês conseguiriam dizer que tipos de pessoas essas mentes retratam?
Nós poderíamos dizer que elas podem representar aquelas pessoas que têm ideias criativas, são bastante criativas e as ideias fluem, e aquelas pessoas que não têm tantas ideias, eles só sabem copiar, olhar o que o outro está fazendo, não é verdade? Mas eu pergunto a vocês, nós podemos dizer que na frase há dois tipos de pessoas. Nós temos um sujeito indeterminado, ou nós precisamos de alguém que realize essa ação. Quando eu digo há dois tipos de pessoas, nós vamos observar que nessa situação não necessariamente nós precisamos de um sujeito que realize essa ação. Há dois tipos de pessoas. Estou dizendo que existe dois tipos de pessoas. Existe dois tipos de pessoas. Mas eu não consigo identificar aqui um agente para isso, alguém que fez essa ação ou que está sofrendo essa ação, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que esse sujeito é inexistente, ou nós poderemos dizer que essa é uma oração sem sujeito. E quais vão ser, professor, as situações em que as orações serão sem sujeito? Nós vamos ver aqui, nos próximos slides. Então, em que situações ocorrem orações sem sujeitos? Uma delas é quando eu tiver o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer. Ora, pensem comigo. A existência em si, ela independe do agir de alguém. A existência, pensem em existir. Então, quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, quando eu tiver uma oração com o verbo haver, que eu posso trocar por existir, da ideia de existência, de algo que ocorreu, eu não vou ter um sujeito nessa oração. Ó, por exemplo, havia uma multidão na rua. Existia uma multidão na rua. Aqui eu não posso dar essa atividade a alguém ou a alguma coisa, ou não é uma atividade que está recebendo uma ação. Ela apenas existe. Há uma multidão na rua, eu estou explicitando isso. Então, a primeira situação é quando vocês tiverem o verbo haver no sentido de existir. Peguei minha oração, olho lá o verbo, tem o verbo haver, havia. Eu vou ver se cabe eu trocar por existir. Se couber, provavelmente eu tenho um verbo que não precisa de uma ação denominada para alguém. A outra situação será quando vocês tiverem verbos que exprimem fenômenos naturais. Chover, trovejar, ventar, anoitecer. Ou situações em que nós tenhamos o verbo estar mais um predicativo. Tá? Nessas situações aí, nós também não teremos sujeito. Porque quando eu digo chover, trovejar, alguém chove, alguém troveja, a não ser que seja uma linguagem figurada. Mas se eu estiver falando do fenômeno natural em específico, eu não vou poder condicionar essa ação a alguém, ok? Então, por exemplo, nossa cidade está muito calor em Picos. Está muito calor. Tenho aqui o verbo estar, mais uma expressão, mais um predicativo. Muito calor, está muito calor. Então, essa ação não é designada a alguém, certo? Então, está muito calor. Então, quando você tiver esse estar, mais uma caracterização, ou um verbo de fenômeno da natureza, depois nós vamos ver um exemplo com o verbo de fenômeno da natureza. Então, nessa situação aí, nós não teremos sujeito. Outra situação em que ocorre orações sem sujeito, fenômenos da natureza, como eu já disse, choveu no fim da tarde. Essa é bem clara, porque chover, nevar, ventar, trovejar, não pode ser condicionado a nenhum ser. Então, aqui é uma oração sem sujeito, aquela oração que vão ter verbos impessoais. São verbos em que eu não tenho como dar uma pessoa para realizar aquela ação, a não ser que seja uma linguagem figurada, né? Mas se eu for usá-las no seu sentido literal, são verbos impessoais, eu não posso denominar aquela ação para alguém. Então, qual é a primeira situação? O verbo haver no sentido de existir, verbos de fenômenos na natureza, verbo estar mais um predicativo, e a outra situação são os verbos estar, ver e fazer, quando eles forem usados para dar uma ideia de tempo decorrido. Fazia muitos anos que saíra da cidade, que é a Clara. Eu não sei se vocês assistiram essa novela, do outro lado do paraíso, mas
Essa cena é bem icônica, né? Fazia tempo que ela tinha saído da cidade, só para contextualizar, quem não assistiu a novela. Porque vocês são jovens, né? Mas eu creio que vocês lembram. Era a novela do Outro Lado do Paraíso. A Clara tinha saído da cidade e depois ela voltou numa volta bem triunfal, típica de novela de Globo, né? Então aqui, ó, quando eu digo, ó, fazia muitos anos que ela saíra da cidade. O verbo fazer está indicando tempo. Então é um verbo impessoal, um tempo, uma noção de tempo. Fazia tempo. Há anos ela não volta da cidade. Ou faz anos que ela saiu da cidade. Está com anos que ela saiu da cidade. Então toda vez que eu tiver os verbos estar, haver e fazer, no sentido de tempo, de noção de tempo decorrido, nós não teremos sujeito, tá? Quando nós tivermos essa ideia de tempo. Então, quais são as situações que nós vamos ter orações sem sujeito? Verbo estar mais predicativo, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, fazer, estar, haver, no sentido de tempo decorrido, verbos de fenômenos naturais, verbo haver no sentido de existir, certo? Nessas situações aí, nós não teremos sujeitos. Por quê? Porque esses verbos são impessoais, ou seja, são verbos em que não há necessidade de que uma pessoa realize aquela ação. Então, quando eu tiver esse verbo impessoal, automaticamente eu terei uma oração sem sujeito. Não é simples de identificar, mais fácil, mais leve, chega, a gente respira, né? Então, gente, por hoje, nosso vídeo, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu botar aqui o meu somzinho de despedida. Acabou! 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 Tchau, queridos. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima interação.